seja bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. No programa de hoje, vamos explorar juntos a lei de causa e efeito. Veremos que tudo tem um porquê e, mais importante ainda, um para quê, uma finalidade em nossa vida. Confira. A cada um segundo as suas obras. Quando eu leio essa frase ou quando eu medito a respeito dela, eu encontro aí a lei de causa e efeito. Porque se nós, ao que realizamos, teremos depois, mais adiante, o resultado, seriam as nossas obras resultando naquilo que nós vamos receber no futuro, imediato ou mais longe, isso nos dá uma ideia da lei de causa e efeito. Na verdade, no curso de todas as nossas existências, essas existências que nós vamos aprendendo, vamos somando experiências e que vão constituir o nosso acervo, elas vão falar por nós. As nossas obras falam por nós, aquilo que somos, as preferências que temos, aonde erramos, aonde acertamos. É que nem sempre nós nos damos conta dos acertos. Muitas vezes as pessoas estão comentando dos próprios erros, das próprias imperfeições, dizendo que não terão um bom lugar no plano espiritual, porque quem somos nós? Nós, às vezes, até chegam ao extremo de dizer, nós somos vermes, nós somos imperfeitos. Sim, nós somos imperfeitos, mas nós já estamos agora num outro sentido a respeito da vida. Nós temos uma consciência, nós já despertamos, e isso é muito importante. A lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje. E o meu hoje é a construção do futuro. A lei de ação e reação é uma lei física. O Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. E ele escreveu um livro exclusivamente para fazer essa apresentação. Então esta é uma lei física, inflexível. Acontece sempre do mesmo jeito. Não há como fazer nenhuma alteração. E a lei de causa e efeito é o arbítrio do espírito. Por isso que a lei do livre-arbítrio funciona. Então nós podemos modificar as provas. Nós, ao longo das nossas escolhas, nós semeamos situações. Tudo que nós vamos semeando, ela tem um potencial, é uma semente. Essa semente pode ser uma semente luminosa. Algumas delas caem ao longo do caminho e não são tão generosas na sua colheita, mas é obrigatório que essa colheita seja feita por nós. Isso nós não podemos delegar a ninguém. Então a lei de causa e efeito é uma lei justa. Jesus disse: aprendeste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos, fazei bem àqueles que lhes desejam mal. E Jesus nos está ensinando a perdoar, nos ensinando a entender aqueles que nos fazem mal. Porém, a ideia antiga era essa exatamente, que está inclusive na Bíblia, olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança. Se uma pessoa desse uma facada, uma situação qualquer de agressão, violência a uma pessoa, o que era entendido à época? Que a família ou a própria pessoa, se não tivesse sucumbido, que deveria fazer o mesmo àquele que agrediu. Então, havia sempre essa coisa de olho por olho. O que fizeste comigo, também vou fazer contigo. Essa era a ideia da época. Mas Jesus veio mudar isso. Veio mudar essa lei antiga que, na verdade, era uma lei de violência, era uma lei de agressão. Hoje, a ideia é outra. Nós devemos procurar compreender aqueles que, inclusive, na atualidade, promovem a violência. Se eu cometo um erro com alguém, eu não necessariamente preciso ser agredido pela outra pessoa também. Se fosse assim, o mal jamais acabaria na Terra. Se alguém matou um indivíduo e precisa morrer também, a iniquidade continuaria na Terra como um processo infindável. Mas a lei de causa e efeito, em sua definição espírita, é uma lei em que nós recebemos da vida aquilo que fazemos, mas podemos também, quando fizermos e cometermos os nossos erros, que é muito natural do processo evolutivo, gerar
novos aprendizados a partir do bem. Então, se eu cometi um erro hoje, e que o cometemos e voltaremos a cometer outros, nós podemos corrigi-lo com o bem. Muitas vezes nós vemos assim os crimes hediondos, as vítimas desses crimes hediondos, e lembramos sempre de orar pelas vítimas, de ter um pensamento de compaixão. Mas esquecemos dos agressores, esquecemos daqueles que promoveram a violência, que são muito necessitados, são pessoas ainda infelizes e que estão dentro desse primarismo de violentar as pessoas, de fazer com que elas recebam ações de perversidade, de maldade. Mas Jesus nos ensinou, e a doutrina espírita veio trazer de volta os ensinamentos do Mestre. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio. Ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir, e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Portanto, nada de olho por olho, dente por dente, mas sim amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar aos inimigos é difícil, mas nós podemos começar aprendendo o amor e o amar. O amor é o sentimento e o amar é o sentimento em ação. É promover o amor, é distribuir, espalhar, divulgar, fazer o bem, sem querer qualquer recompensa, sem ter ideia de uma recompensa, mas fazer o bem pelo bem, porque o bem nos faz bem. E é isso que nós agora entendemos, de acordo com o que o Espiritismo nos mostra, trazendo os conceitos do Cristo, trazendo os seus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los. Jesus está fazendo muita falta no mundo atual, por isso é que existe tanta violência. Logo após o intervalo, iremos continuar juntos em busca de respostas. Voltamos já! Por vezes, nos sentimos injustiçados. Não conseguimos entender por que algo aparentemente ruim acontece conosco ou com alguém que amamos. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Quando nós pensamos em injustiça, nós também começamos a entender que se existe injustiça, existe alguém que cometeu a injustiça. Mas nós, se olharmos numa visão geral, nós vamos começar a compreender que a justiça divina que impera no universo, ela é perfeita. A injustiça é a parte dos homens, das criaturas humanas, que cometem essas atrocidades. Mas no fundo, aquele que é o injustiçado, aquele que é a vítima, nós de repente começamos a perguntar, seria ele tão inocente? Seria essa pessoa vítima dessa agressão, dessa situação? Ela seria uma pessoa que estava sofrendo isso injustamente? Como seria essa lei? Há uma impossibilidade de injustiça perante a lei divina, porque a justiça do Pai, ela é equânime e abrange todas as criaturas. Ainda estamos, isso é um fato, procurando entender como funcionam essas leis. Por isso que no dia a dia surgem algumas dificuldades para entender, olha, mas realmente existem situações no mundo, situações que acontecem comigo, que aparentemente eu sou levado a acreditar que eu estou sendo castigado por algo que eu fiz nessa ou em outra vida. Isso a gente pode comparar com uma criança que se sente castigada e ir para uma escola para aprender, ler, escrever, ser um cidadão de bem. A escola não serve para castigar ninguém, ela serve para educar.
para auxiliar o crescimento daquele aluno, daquela criança. E é assim que nós temos que entender a vida na Terra. Quando nós olhamos a diversidade que existe no mundo atual, essas lutas, essas variações que nós encontramos entre determinados povos e outros, alguns passando necessidades extremas, nós sabemos que bilhões de pessoas estão na linha da miséria, e aí perguntamos, e de repente achamos quanta injustiça existe. Aquelas criaturas estão passando injustamente porque não fizeram mal algum. Porém, a reencarnação nos dá a resposta para isso. Aquilo que hoje nós estamos passando é resultante do nosso ontem, do nosso passado. Ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Suicidas que voltam apresentando deformidades físicas, lesões mentais, tudo isso é lei de causa e efeito funcionando o tempo todo. Há uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Bernardino, e que ele diz o seguinte: quando vemos as pessoas sofrendo, nós devemos perguntar a nós mesmos: o que posso fazer para minorar o sofrimento dessa pessoa? Qual poderia ser a minha contribuição para que a criatura tenha a sua dor, o seu sofrimento amenizados? E aí sim nós vamos partir para uma ação, que seria uma ação altamente firme no entendimento, entendendo o porquê daquela dor. E aí sim nós estamos também inseridos na justiça de Deus, que a todos abrange de uma forma equânime. E isso é o que o Espiritismo ensina para todos nós. Bem, à luz da doutrina espírita, só há um destino marcado para toda criatura humana. Em qualquer latitude, em qualquer longitude, neste ou em outros mundos, é o nosso destino de evoluirmos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Esse é o destino que Deus nos deu para todas as criaturas. É verdade que não sabemos profundamente, no sentido pleno, o que é o Criador, mas com pouco que nós já temos condições de recolher do Criador, certamente todas as suas leis, sem nenhuma única exceção, são baseadas no amor, na caridade, no carinho. Para quem? Para nós, seus filhos. Nós vemos pessoas que falam assim: é a vontade de Deus diante de uma tragédia, diante de alguma coisa. Não é que a vontade de Deus fosse que acontecesse aquela tragédia. A tragédia acontece porque é a resposta da lei da natureza em relação aos desatinos que o ser humano está cometendo. Quando existe um desastre coletivo, desencarnações coletivas, as pessoas falam: vontade de Deus, Deus quis assim. Seria então Deus marcando aquelas pessoas para passar por aquele sofrimento, por aquelas situações dolorosas, como nós às vezes ficamos sabendo. Muitas vezes nós empregamos palavras, ideias, conceitos, como punição, como castigo, como sofrimento, como dor, para designar, para a gente entender como funcionam as leis de Deus. Isso não é verdade, isso é um grande equívoco. É bem impossível que Deus estivesse ali determinando com a sua vontade para que aquelas pessoas, precisamente aquelas, passassem por esse tipo de sofrimento. A vontade de Deus se expressa nas leis. E se nós infringimos as leis, vem a sanção correspondente. É claro que nós aí estamos inseridos na lei de causa e efeito. O que eu fiz, a causa dos meus desatinos, geram um efeito que eu posso passar por esse efeito, por esse resultado, imediatamente, ou de uma outra maneira, de uma forma mais distante, pode vir o resultado das minhas ações ainda nessa encarnação ou encarnação seguinte. Isso acontece muito. Portanto, a vontade de Deus, ela existe sim, mas nas leis que imperam no universo. E o ser humano, com o seu livre-arbítrio, é que vai infringir as leis e aí as consequências virão.